acho que assim, a demanda maior ainda é para o emagrecimento. A gente está num cenário clínico de pessoas que buscam hipertrofia, mas não é a grande maioria, né? Até colocando dados, até soltei hoje em Stories um dado que saiu que é esperado que, acho que em 2030 já metade da população esteja dentro de um quadro de obesidade ou de um sobrepeso, mas com a obesidade mais prevalente do que a concentração de indivíduos com sobrepeso. E muito bacana também, esqueci de enaltecer o termo da obesidade ou da sarcopenia obesogênica, que pode ser algo meio complexo para quem está ouvindo, mas é isso, uma pessoa que está, além de ter uma perda de massa muscular excessiva, tem também uma concentração de gordura mais alta do que deveria, e a gente pode até trazer para o magro falsa, para a magra falsa, que também está dentro desse conceito e que é uma grande realidade. Então não basta só estar abaixo do peso, ou quer dizer, estar dentro de um peso Uhum. considerado adequado, tem que avaliar a composição corporal. Aí pensando em emagrecimento, eu acho que o primeiro suplemento que será citado são os chamados termogênicos, né? E queria que você comentasse sobre os termogênicos, sua opinião, fica à vontade. Perfeito. Bom, então assim, quando a gente fala, né, desse processo de emagrecimento, até para situar um pouco o pessoal, é muito importante nós termos como base, como o Rodrigão falou ali no início, a questão do déficit calórico. Então não adianta você utilizar qualquer suplemento, seja uma cafeína, seja um termogênico específico, para pensar nessa redução de gordura corporal se a base dietética não estiver em déficit calórico. Então, até nas aulas que eu dou, assim, onde eu falo sobre a suplementação alimentar, eu sempre trago que o suplemento é a cereja do bolo. Não adianta você usar um suplemento pensando no emagrecimento se você não está em déficit calórico. Não adianta você usar um suplemento pensando em hipertrofia se você não tem estímulo de exercício físico para tal. Então, esse é um primeiro ponto importante. Cara, sobre os termogênicos, eu particularmente acredito assim, existem hoje termogênicos bem interessantes, tá, no mercado, mas da minha prescrição, eu prefiro usar termogênicos manipulados, então ali à base de plantas, etc., do que esses termogênicos que a gente tem hoje na indústria. Por quê? Porque nós, na minha opinião, né, é sempre um tripé: exercício, alimentação e descanso. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas sacrificam a questão, por exemplo, do descanso em prol de repente treinar melhor e etc, quando na verdade o descanso é um pilar fundamental. Então hoje os suplementos eles acabam tendo uma dose padrão que, independente de eu ter 90 quilos ou outro paciente ter 70 quilos, se ele tomar o mesmo termogênico que eu, ele acaba tendo essa dose padrão. E eu acho que mexer com os termogênicos acaba sendo um pouco mais sensível do que, por exemplo, você tomar um whey protein, né? Então tem uma sensibilidade. E um ponto que eu acho muito importante a gente falar, que eu vejo que muitas vezes os profissionais acabam nem questionando, é você avaliar também como o paciente é em relação à ansiedade, se é um paciente muito ansioso ou não, como é que é essa parte mais psicológica do paciente, porque se é um paciente muitas vezes que é mais suscetível ou tem esse ambiente, né, que acaba estimulando muito ele, pô, às vezes tu usa um termogênico pensando que vai ajudar e piora todo o restante. Então, eu acredito que mais ou menos por aí eu vou delineando a conduta. E tu, meu irmão, me conta. Não, é muito bom. Também essa visão em relação à ansiedade, que uma cafeína pode ser um grande gatilho negativo para desencadear, e só quem tem que acaba também conseguindo demonstrar o quão negativo isso é, né? E assim a gente tem que ter realmente bastante atenção, pois a cafeína, quais seriam os possíveis benefícios para o emagrecimento? Ela pode reduzir um pouco do apetite, há mecanismos fisiológicos associados a isso, tanto de redução de apetite e também aumento de saciedade, e há também uma descarga de catecolamina que vai acelerar um pouco do gasto de energia no dia, que gira em torno de 1 a 4%, isso não sendo considerado significativo para o emagrecimento, mas é uma contribuição
que é encontrada nos artigos, e também pode potencializar o rendimento no treinamento, gerando uma menor percepção do desconforto, da dor, e também um aumento de força, de resistência, tudo isso com contribuições indiretas, de certa maneira, propriamente em relação a essa quantidade de calorias ingeridas. A cafeína pode trazer alguma contribuição, não só propriamente o suplemento, que aí eu concordo muito que a manipulação nos dá a condição de personalizar, de individualizar, de calcular como os estudos mostram por quilograma de peso corporal, né? Mas a gente consegue encontrar em bebidas comuns, como um café, onde uma xícara de café pode oferecer, vou colocar em uma média de 60, 80 miligramas de cafeína por dia, por dose, desculpa, Uhum. sendo que essa dose pode ser o suficiente já para trazer uma sensação de aumento de disposição cognitivo, e o indivíduo melhorando a performance até às vezes no trabalho, ele pode se sentir melhor no final do dia, isso pode influenciar nos comportamentos alimentares dele. Então tem uma série de aplicabilidades, mas a principal contraindicação é para indivíduos que estão com quadros de transtornos mentais, com destaque para ansiedade, para depressão, porque pode ser um gatilho negativo. Mas E aí, tu sabe. Não, vai só lá, Rodrigo, desculpa. não, imagina, eu só ia colocar aqui, eu percebo que é uma dúvida ainda muito frequente. E, para concluir esse tema da cafeína, os termogênicos em si, normalmente eles têm múltiplos ingredientes, mas destes múltiplos, ainda o melhor, mesmo que mais antigo e às vezes com hype menor, é a cafeína pelos estudos. Não, eu ia só complementar, né? Então, eu falei ali no início da live da subdivisão dos suplementos. Então, a creatina ela entra na esfera dos suplementos ergogênicos, né? Então, o suplemento ali que tem uma correlação com a questão performance esportiva. E quando nós falamos da utilização desse suplemento, ao contrário, por exemplo, da creatina, que tem um efeito que nós chamamos crônico, a cafeína ela acaba tendo um efeito agudo. Então você usa, ela gera efeito, você não usa, ela não gera efeito nenhum. Então ela é um suplemento muito usado nessa questão dose-treinamento. E aí tu tocou num ponto que eu acho muito interessante, que foi aí que eu fiz essa construção aqui de raciocínio, que é a questão desse recurso ergogênico, ele poder atuar de duas formas. Então, ele pode atuar uma forma pensando em potência mental, né, como a percepção de esforço, e pode atuar na parte física, então, em processos metabólicos, etc. E quando a gente fala da cafeína, na minha opinião, o destaque assim que eu daria para ela é até nessa questão da redução de percepção de esforço. Porque isso é algo muito interessante, porque se a gente retornar para a base do processo de emagrecimento, que é o déficit calórico, se eu tenho um paciente que eu consigo modular essa percepção de fadiga dele, essa percepção de dor no exercício, ele consegue treinar melhor, ele consegue ter mais gasto calórico no exercício, e esse gasto calórico a mais no exercício me oportuniza ter uma prescrição de dieta com mais comida, o que automaticamente melhora a aderência dele no plano alimentar. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, no déficit calórico, eu só preciso tirar caloria, tirar caloria, tirar caloria. Isso eu falo muito com meus alunos. Faz o pensamento ao contrário, aumenta o gasto calórico lá no exercício, que tu vai conseguir aumentar as calorias na dieta, vai gerar mais aderência para o paciente e ele vai ter mais longo prazo na jornada de emagrecimento. Ele demora para entrar no platô. Então, só para as pessoas verem, assim, quando a gente faz a prescrição do suplemento, tem diversas estratégias que a gente vai analisando para chegar naquela prescrição.